Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? A paz de Cristo a todos. Você sabia que estamos vivendo a última geração que precede o arrebatamento da igreja e a maioria dos pastores vão ficar para trás? E você sabia que, infelizmente, essa geração atual é a pior geração de líderes que a igreja já teve até hoje? Você sabia me dizer se o pastor da igreja onde você vai é um pastor de altar ou seria um popstar de palco? Você vai entender o que eu quero dizer com isso, então assiste o vídeo todo e você vai descobrir que tipo de pastor está na liderança da sua vida, tá bom? Mas antes que a gente continue, eu gostaria que vocês me ajudassem a levar a palavra de Deus mais longe. De que maneira? Se inscrevendo aqui no canal, caso ainda você não seja inscrito. Deixe também o seu like para que o YouTube recomende esses vídeos a outras pessoas. E depois compartilhe o vídeo com seus amigos, pois tenho certeza que muitos deles estão precisando de uma palavra de Deus e de oração. Faz isso e você também será um instrumento de Deus para abençoar outras vidas, tá bom? Mas como eu estava dizendo, nunca se viu na história da igreja uma geração de líderes espirituais tão fracos, tão débil no conhecimento da palavra de Deus e tão influenciados pelo mundo como nós temos visto hoje na igreja. Já percebeu que quando algum crente comete algum crime, que vai parar nas notícias dos jornais, o título da reportagem geralmente é assim: Pastor fulano de tal fez tal coisa? Na maioria dos casos, a pessoa que cometeu tal crime nem pastor é, mas colocam como se fosse um pastor, só para denegrir a imagem dos pastores das igrejas. Onde foi parar a admiração pela pessoa e posição do pastor? Onde foi parar o respeito que se tinha pelo pastor antigamente? Certamente você já conheceu algum pastor que tem título de pastor, mas que de pastor, na verdade, não tem nada, não é certo? Mas tirando esses falsos pastores que estão no nosso meio, ainda existe muito homem e mulher de Deus que leva as coisas de Deus a sério. Contudo, estamos vivendo uma geração de líderes de purpurina, líderes com espírito de popstar e coração de Jezabel. Eles querem os holofotes sobre si e o controle do povo nas suas mãos. E isso está acontecendo, sabe por quê? Porque está faltando profetas no meio do povo de Deus como Elias, que encarava os reis desviados dizendo: assim diz o Senhor. Está faltando homens como o apóstolo Paulo, que repreendia os Pedros carnais da vida na frente de todos, quando este estava causando sedição no meio da igreja. Onde estão esses homens? Se esconderam nos bastidores do cenário gospel ou estão como Eliseu, escondidos na caverna? Lembra? Luzes, câmera e ação. Essa é a típica frase famosa que é usada nos estúdios de Hollywood para a gravação de um filme ou para um programa qualquer. Mas parece que a cena cinematográfica do cinema invadiu também as igrejas de hoje, transformando muitas delas em verdadeiros shows de espetáculo, onde suas produções e desempenho fazem inveja a muitos produtores de Hollywood. Hoje tem igreja onde o pastor desce no altar pendurado num trapézio, olha só. Tem igreja que o pastor entra montado num cavalo, tem igreja que o pastor entra dirigindo um carro de luxo. E tudo isso eles fazem, sabe para quê? Dizendo que é para ilustrar a mensagem. Hoje temos igreja onde o altar é um festival de luzes e cores, que a gente nem sabe para onde se quer olhar. Temos igrejas toda pintada de preto, igrejas que imitam uma boate, igrejas com decoração que lembra um bar, igreja para roqueiros, igreja para gays, igreja para maconheiro, igreja para nudista, igreja para ateus, igreja para satanista. Ufa, meu Deus! Enfim, tem igreja para todos os tipos e todos os gostos. É uma infinidade de tipos e estilos de igrejas que só serve para suprir o apetite de um público que anseia em satisfazer os desejos de sua alma por coisas e não por Deus. Até que ponto isso é aceitável? Até que ponto isso é saudável? Até que ponto isso contribui para a eficácia do Evangelho? Até que ponto isso ajuda na salvação de uma alma? Até que ponto tudo isso coopera para a edificação do corpo de Cristo? Por que tudo isso está acontecendo nas igrejas de hoje em dia? Deus mudou? As escrituras mudaram? O poder de Deus mudou? O Espírito Santo já não tem mais capacidade de fazer coisas sobrenaturais no meio do povo de Deus? Claro que não. Deus não muda e nem jamais mudará, e muito menos a sua palavra. O problema é que as lideranças estão buscando para si muitas invenções, como está escrito lá em Eclesiastes 7:29.
E nessa ânsia de querer agradar o público, para ter igrejas cheias, lotadas, eles estão deixando de lado a simplicidade do Evangelho e o poder de Deus. E assim se apegando a engenhocas humanas para atraírem as massas. E para que isso? Satisfação pessoal? Você lembra como começou a igreja primitiva? De acordo com Atos 2,42, a igreja primitiva caía na graça do povo e Deus ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos todos os dias. Sabe por quê? Porque a igreja vivia nesses princípios aqui, ó. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações e todos tinham temor. Esse era o segredo da igreja dos Atos dos Apóstolos. Ela nunca precisou que inventasse nada espetacular para atrair as pessoas. O que atraía as pessoas à igreja era o poder de Deus, fazendo milagres e maravilhas. Parece que esqueceram que o próprio Senhor Jesus deixou bem claro que quem iria atrair as pessoas para a sua igreja seria Ele mesmo. Lembra que ele disse lá em João 12,32? Ele diz isso aqui, ó. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. As lideranças da igreja no passado se preocupavam em ensinar as escrituras como ela é, em impor as mãos sobre os enfermos e os curar, em alcançar os perdidos com o evangelho, em fazer missões e evangelismo e serem cheios do Espírito Santo de temor. Essa era a preocupação primordial. Mas por que a igreja de hoje então está tão diferente da igreja que era antes? A resposta é simples. Eles tiraram os pastores do altar e colocaram popstars de palco. Esses homens, tirando algumas exceções, é claro, porque ainda existe muito homem de Deus sério, mas esses homens são meros artistas do altar. Eles têm apenas um interesse só: satisfazerem seus próprios egos. Paulo disse lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 15 a 17, desse jeito: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por segundas intenções, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Paulo disse isso. Em outras palavras, Paulo está dizendo que existem líderes que anunciam a Cristo por dinheiro e por outras intenções, não por sinceridade. É por causa desse tipo de liderança hoje nas igrejas que temos visto um povo que se diz crente em Cristo, mas vão à igreja apenas na intenção de receber bênçãos e não com coração para cultuar a Deus. Eles vão à igreja para se encontrar com os amigos e não para se encontrar com Deus. Eles vão à igreja para ouvir uma boa música, assistir o grupo de louvor, mas não para adorar a Deus. E é por isso que temos visto hoje tantos pastores frustrados e se suicidando. Sabe por quê? Porque o pastor deixou de ser um líder espiritual na igreja para ser um mordomo das necessidades dos crentes. O pastor deixou de ser um guia espiritual e se tornou uma espécie de promotor de eventos. Eles deixaram de ser o sacerdote do altar para serem meramente animadores de plateia. Isso tem sido o nosso problema hoje. E pior, o povo gosta disso. Uma liderança mal formada e com má intenções ministeriais vai atrair para si um povo que quer milagres, mas não querem as doutrinas dos apóstolos. Vai atrair um povo que quer a paz, a alegria, mas não promovem comunhão. Vai atrair um povo que quer as bênçãos, mas não querem compartilhar o pão. Vai atrair aqueles que querem respostas de Deus, mas eles fogem do caminho da oração. Vai atrair também aqueles que querem ser respeitados, mas perderam o temor de Deus. E você sabe qual será o resultado dessa negligência toda? A gente não terá pastores de ovelhas, e sim animadores de bodes. Como está escrito lá em Jeremias 5, de 30 a 31, que vai dizer assim: coisa espantosa e horrenda se faz na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam através dele. E o meu povo assim o deseja. E ele faz uma pergunta clássica dizendo assim: e o que fareis no fim disso? Gente, nós estamos vendo isso acontecer no nosso meio hoje.
E sabe o que mais? Não teremos líderes que se preocupam com a palavra e com a oração por causa disso. Porque eles vão estar se preocupando apenas com seus próprios egos. Olha o que Paulo fala lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceiras nos ouvidos, ajuntarão para si mestres conforme suas vaidades, desviando-se da verdade. Por isso a maioria dos pastores de hoje abre sua própria igreja para não precisar trabalhar circularmente. Eles transformam o altar numa espécie de palco de apresentação. Pregam mensagens copiadas da internet, ensinam doutrinas de coach gospel e nada de Bíblia. Se vestem como se fossem artistas popstar e não como sacerdotes. Eles vivem como celebridades e não como profetas de Deus. E você sabe por que eles fazem isto? Porque nós, o povo, não examinamos as Escrituras. Deveríamos imitar os bereanos. Lembra dos bereanos? Aqueles irmãos que Paulo, quando foi pregar para eles um dia, eles examinavam todos os dias nas Escrituras se tudo aquilo que Paulo estava falando estava de acordo com as Escrituras, se ele estava falando a verdade ou não. Nós precisamos fazer isso também, porque nós não dizemos não de forma contundente aos falsos líderes e profetas do nosso meio hoje. Por que a gente deixa eles trafegarem com liberdade no nosso meio? Por que não tiramos dentre nós esse fermento mundano que nos contamina? Mas ao invés disso, a gente para ouvi-los, compramos os seus materiais, cantamos suas músicas, idolatramos seus estilos mundanos de ser, pagamos cachês altos para virem a nossas igrejas. Fazemos isso e queremos milagres e maravilhas de Deus no nosso meio? Como? De que jeito? Queremos pastores de altar, mas cultivamos popstar de palco. Queremos profetas de Deus, mas assalariamos balaões que se vendem por qualquer preço. Queremos homens de Deus que deu exemplo, mas os influenciamos a se mundanizarem, com a desculpa que estão se modernizando. Queremos mestres na palavra, mas não suportamos a sã doutrina. Como que a gente vai ter isso? A gente precisa restaurar o altar urgente, mas principalmente aqueles que do altar vivem. Mas também nós precisamos restaurar aqueles que se achegam ao altar, seja para buscar a Deus ou as bênçãos das suas mãos. Se queremos pastores de verdade, precisamos ser ovelhas de verdade. Se queremos homens de Deus sério, precisamos tirar do nosso meio os lobos disfarçados. Se queremos experimentar o poder de Deus, fazendo maravilhas no nosso meio, precisamos limpar a casa. Aí então teremos uma igreja onde o mundo olhará para ela e desejará fazer parte dela. Seremos uma igreja onde o mundo será atraído por amor ao Deus dela. Pense nisso, meus irmãos, e peça a Deus para te ajudar a ser o diferencial na sua igreja. Amém? Então nós experimentaremos o que a igreja primitiva experimentou: a glória de Deus no meio deles. Nós seremos aquilo que a igreja primitiva era, fazia a diferença naquela geração. E aí a glória e o poder de Deus vai se manifestar e nós vamos ver milagres, maravilhas, libertações e muitas almas se rendendo aos pés do Senhor. Esse é o nosso sonho. Mas me comente aí nos comentários, como que é a sua igreja? Como que é a sua liderança? Como que é o ambiente aonde você congrega? Acontece alguma dessas coisas lá? Me diz aí no comentário, eu gostaria de ficar sabendo, tá bom? E se por acaso você não for inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, me ajude a levar a verdade da palavra de Deus mais longe. Deixe o seu like como apoio e compartilhe esses vídeos com seus amigos. Eu tenho certeza que muitos deles não sabem disso e estão precisando ouvir essas verdades. Pois a Igreja de Cristo precisa ouvir a verdade para voltarmos ao primeiro amor. Tá bom? Então compartilhe aí. Eu também deixei aqui no final desse vídeo outros vídeos para te edificar. Dá uma olhadinha lá também. Tá? E se por acaso você quiser saber mais vídeos, ver mais coisas, eu deixei uma sequência de vários vídeos aí no canal
Mais de 30 vídeos lá para você olhar. Dá uma olhadinha, eu tenho certeza que você será edificado e abençoado por Deus, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Deus te abençoe.